Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Eu quero apresentar aqui para você a comunicação não violenta, que é uma técnica de 4 passos, e eu quero que você anote isso, porque esse nosso conteúdo aqui, eu tenho certeza que ele vai ser muito rico para que você aprenda a se comunicar de um jeito diferente e que você, sim, seja mais entendido. Muitas vezes, com filhos, né, eu já utilizei essa técnica muito com meu filho Pedro, que faz com que ele haja de um jeito diferente. E é bacana porque tem um grande segredo por trás disso. O que pauta toda essa técnica aqui é a conexão com o indivíduo, a conexão com o outro. Fazer com que o meu sentimento se conecte com o sentimento do outro. Qualquer tipo de comunicação que a gente vai ter, seja com cliente, seja com filho, seja com família, com marido, com pai, mãe, pessoas que a gente quer de alguma forma estabelecer uma boa comunicação, ela tem que pautar pela conexão de sentimentos. Entenda isso, que se o seu sentimento não conectar com o sentimento do outro, da outra pessoa, não vai haver evolução de resolução de conflito a partir desse momento. Então, o que causa grandes desentendimentos na comunicação? O que causa dor na comunicação, conflitos e os desentendimentos, é que cada indivíduo, cada parte dessa comunicação está focando no seu umbigo, está focando naquilo que é importante para si. Então, quando, por exemplo, eu brigo, eu tenho uma divergência muito grande com o meu filho, por exemplo, é porque ele está focando na necessidade dele e eu focando na minha necessidade, em termos específicos. Na verdade, no geral, num âmbito maior, nós dois queremos a mesma coisa. Nós dois ou queremos a casa arrumada, ou nós dois queremos nos divertir, ou nós dois queremos passar um momento juntos, por exemplo, para ver um filme, mas ele daqui a pouco pode querer ver um, eu quero ver outro. E esse tipo de dissintonia, de desacordo em níveis específicos, quando a gente pega nas picuinhas, é o que dá o grande problema na história. Então presta atenção que esse vídeo eu vou te ensinar os 4 passos para que você se comunique melhor com as pessoas e que você acabe, então, com esse desafio de conflito de relacionamento, tá? Primeiro ponto é a observação, ou seja, tudo aquilo que estiver acontecendo de problema entre eu e uma outra pessoa, eu preciso ir para o fato. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: eu posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. E eu posso lidar também com a sua interpretação. Mas, por favor, não misture as duas coisas. O que eu quero dizer com essa frase aqui para vocês? Que eu posso lidar com você dizendo: Milene, você esqueceu o seu computador em cima da mesa e não era para ter deixado lá. Eu posso lidar com isso. Ok, isso faz parte, eu posso ter esquecido. Eu posso lidar com, em algum momento, você dizendo assim: puxa, mas você é uma irresponsável. Agora, lidar com você me chamando de irresponsável porque eu deixei o computador em cima da mesa, que é juntar as duas coisas, esse é o problema, esse é justamente o problema que traz o ruído de comunicação, que é quando uma pessoa julga a outra pelo comportamento que ela teve. Uma das coisas que a programação neurolinguística traz de uma forma muito bacana e clara pra gente, ela separa a intenção de comportamento. Por mais que seja criticado ou condenável o comportamento de uma determinada pessoa, sempre existe ali por trás uma intenção positiva. E essa intenção positiva, para que a gente consiga preservar as relações, isso é necessário de perceber e de valorizar. Então sempre vá para observação. Observação, estamos falando de fatos. E geralmente, o que acontece quando as pessoas elas se tornam muito reativas e elas encaram isso de uma forma agressiva, elas se tornam violentas e agressivas por isso. Então, quando eu olho, por exemplo, para minha mesa que eu emprestei para alguém e alguém deixou o computador lá ou deixou a mesa bagunçada,
aquilo eu entendo muitas vezes, sobretudo quando as pessoas têm autoestima baixa, que ela tá fazendo isso de propósito para me ofender, para me deixar mal, que ela é uma pessoa irresponsável, que ela não teve o comprometimento, o compromisso que eu tive ao emprestar para ela minha mesa. Ela não valorizou esse meu ato e aí ela fez o que fez. Então isso me afeta. E quando me afeta, eu reajo de uma forma negativa. A violência, eu quero que você entenda o seguinte, a violência, ela é fruto de uma percepção distorcida de que alguém nos fez mal. E aí, então, essa pessoa merece pagar por isso. Ela merece alguma punição. Então, eu vou lá e violento essa pessoa. Quando nós temos, por exemplo, assim, casos aqui no Brasil de homens que usam muito da sua violência física para violentar as mulheres. Na percepção distorcida deles, é porque em algum momento ele se sentiu atacado e se sentiu sofrendo. E aí, então, ele acredita que usar da violência é a forma como ele encontra para fazer esta outra pessoa sofrer. A gente tem muitos casos no Brasil de crimes passionais em que o homem se sentiu diminuído, o homem se sentiu menosprezado e aí então ele dá um jeito de punir essa mulher porque ele se sente então punido, né? Ele se sente desvalorizado, então ele vai lá e encontra uma forma também de punir e isso é muito, muito ruim. A gente precisa ficar muito atento a isso. Então eu quero dizer para você que a gente precisa separar fato daquilo de julgamento do outro, né? Julgamento a gente pode deixar para depois, mas quando a gente quer resolver conflito, a gente primeiramente tem que prestar atenção nos fatos. O segundo ponto é justamente eu falar do meu sentimento. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que já aconteceu. Quando eu tenho um filho, Pedro, de 16 anos, e quando eu vou sair e eu tenho um compromisso para algum lugar, e às vezes acontece de ficar muito em cima da hora, de ter algum imprevisto, e que a minha saída, ela se dê num tempo muito justo para que eu me desloque e chegue pontualmente até outro lugar, eu fico muito estressada com isso. Então, primeiro que o autoconhecimento a gente precisa ter, porque ao eu me conhecer, eu consigo antever essas situações de estresse, e aí então tomar uma decisão em relação a isso. Bom, se eu me estresso porque eu vou sair atrasada, eu preciso criar estratégias para não sair atrasada, mesmo que eu tenha que abrir mão de escolhas e que justamente a gente precisa fazer escolhas o tempo todo e para que a gente consiga atingir as metas e os objetivos que a gente quer, sempre pressupõe algum tipo de renúncia. Então, aí o Pedro está sempre, muitas vezes, atrasado, ele demora, ele fica se amarrando com alguma coisa e aquilo me estressa. Então, é muito fácil eu começar a partir daquele momento, gritar e me escabelar. Olha só, eu tô atrasada, eu tenho um compromisso, eu fiquei de estar a tal hora em tal lugar, porque tu tá sempre assim, porque isso, porque aquilo. Então, cabe a mim, porque eu sou a mais velha da história e cabe a mim ter mais inteligência emocional do que exigir que um menino de 15 anos tenha inteligência emocional. E esse é um dos grandes pontos e erros que eu percebo nos pais hoje em dia. Os pais querem exigir dos filhos, um amadurecimento, uma maturidade que eles ainda não têm. E aí eu te pergunto, se muitas vezes você sai do prumo, sai do eixo, se irrita, fica com raiva, o que você vai querer esperar de um adolescente de 13, 15, 18 anos? Cabe a nós, pais, termos a maturidade e ajudarmos os nossos filhos a tomarem consciência dos sentimentos deles também, porque assim nós estaremos ajudando. Assim a gente vai estar despertando neles a consciência em relação aos próprios sentimentos, que é a partir do exemplo que a gente educa. O exemplo não é uma das formas de educar, gente. É apenas realmente uma única forma de levar o conhecimento, a educação para os nossos filhos. Então, quando eu falo do sentimento, eu digo o seguinte: filho, olha só, a mãe tem um compromisso. Eu estou percebendo que você ainda não está pronto. E eu quero te dizer que eu estou me sentindo muito mal com isso. Eu estou ficando muito angustiada. Eu tenho a necessidade de sair neste momento porque eu tenho um compromisso com um cliente, com uma reunião. Então, eu preciso sair
em 5 minutos. Percebe que é uma estrutura de comunicação muito lógica e muito clara. Primeiro, eu vou para o fato. Filho, eu estou percebendo que você não está pronto. Eu não estou xingando ele de atrasado, eu não estou xingando ele de atrapalhado, eu não estou xingando ele de irresponsável, eu não estou entrando no julgamento. Essa técnica que eu estou falando para você agora, que é a comunicação não violenta, ela tem um passo a passo muito claro, muito objetivo, muito limpo e que traz muita lucidez para as relações, para a comunicação entre as pessoas. Depois do fato, então, eu falo do meu sentimento. Eu estou me sentindo mal em relação a isso. Eu estou me sentindo desconfortável em relação a isso, porque eu tenho X necessidade. E o bacana é que quando a gente começa a estabelecer esse tipo de comunicação com as pessoas, a gente vai entendendo também o motivo, as razões que nos levam a ficar naquele estado emocional. Se, por exemplo, eu fico muito irritada com alguma coisa, existe por trás dessa irritação uma intenção positiva. E cabe a mim descobrir qual é. Se eu fico muito irritada, se alguma coisa me dá raiva, alguma coisa me irrita profundamente, eu preciso saber que tipo de irritação, que tipo de intenção é essa que existe por trás dessa irritação. Nós não temos o hábito de pensarmos sobre isso. A gente tem o hábito, nós fomos muito criados, eu, por exemplo, fui criada com aquele ditado, né? Se trouxer desaforo para casa, vai apanhar aqui. Então não pode trazer desaforo para casa. Tem que resolver as coisas lá na rua. E lá na rua, quando a gente quer resolver muitas vezes, a gente está de cabeça quente. A gente não está refletindo, pensando, avaliando. Quando a gente não pensa e age na emoção, age no impulso da raiva, da dor, da angústia, a gente tende a se comunicar de uma forma extremamente atrapalhada e que a gente pode muitas vezes se arrepender depois. E a gente formata esse tipo de resposta para o mundo como se esse fosse o jeito certo de se comunicar com as pessoas, ou seja, eu estou falando e estou dizendo que essa é a forma certa de dizer, e quando na verdade não é. Quando a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos, que nós não somos habituados a isso. O segredo dessa técnica é justamente qual é o sentimento que está por trás, tanto para mim quanto daquela pessoa. E quando alguém vem também bravo, gritando comigo, eu posso perguntar para a pessoa o seguinte: deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando dessa forma comigo porque a sua necessidade X não foi atendida? Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Por trás de toda a raiva, por trás de toda a irritação, existe uma intenção não atendida. Existe uma insatisfação de vida por trás daquele sintoma. Porque quando a pessoa grita, esbraveja, ela fica muito brava, é porque tem alguma necessidade dela que não foi atendida e por isso ela está falando dessa forma. E é quase um bálsamo para a alma da vida da pessoa quando a gente chega e diz assim: fulana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando dessa forma porque o fulano não fez o que você gostaria? Porque eu deixei de cumprir com alguma coisa que você gostaria que eu tivesse feito? Gente, é preciso ter a humildade para também eu reconhecer que quando alguém vem bravo comigo, é porque de alguma forma eu não atendi a expectativa daquela pessoa. Eu não estou dizendo que eu teria que ter atendido a expectativa daquela pessoa. Aquela pessoa pode ter construído essa expectativa a partir da percepção de mundo dela. Não necessariamente eu tenha que atender às expectativas. Pelo contrário, se a gente for se colocar numa posição de atender a expectativa do mundo, eu vou ficar atendendo a sua expectativa, a expectativa da minha mãe, a expectativa do meu filho, a expectativa dos meus primos, dos meus clientes, dos meus alunos, e eu não vou conseguir atender as minhas expectativas, que aliás é um dos motivos também de grande dor das pessoas, é quando elas procrastinam as suas próprias coisas para poder atender às necessidades alheias. E isso gera sofrimento, isso causa dor. Porque quanto mais não para mim eu digo, mais sim eu estou dizendo para o mundo lá fora, menos as minhas coisas eu estou deixando de fazer.
E aí eu deixo de ter os resultados que eu quero e de alguma forma as pessoas acabam colocando isso para o mundo. Elas acabam transmitindo essa posição distorcida para o mundo. E aí não é legal, não gera valor nos relacionamentos. E aí falamos dessas nossas necessidades, né? O que está por trás disso? O que está por trás do sentimento? Qual é a necessidade que eu tenho, por exemplo, de sair pontualmente de casa quando eu tenho um compromisso? A necessidade que eu tenho é o comprometimento que eu tenho com as pessoas. Se eu marquei às 14 horas e eu sei que eu vou levar 30 minutos de deslocamento, eu tenho que 1h20, 1h30 no máximo estar saindo de casa. Quando é 1h35 e o meu compromisso é às 2 horas e eu ainda não saí de casa, aquilo já me gera um pavor, um pânico, e quando entramos num estado emocional crash, né, quando entramos num estado emocional de contração, de irritação, de irritabilidade, as consequências, os comportamentos que vêm como consequência desse estado emocional, elas são ruins. Então a gente não consegue sair desse looping. E aí eu me irrito, eu xingo quem está na minha volta. Então a gente precisa entender que precisamos ser responsáveis pelos nossos sentimentos. Não sair dizendo que a culpa é do outro. Eu posso simplesmente colocar a culpa no meu filho por ele não estar pronto. Mas será que eu comuniquei a minha necessidade de ser pontual? Porque quando a gente passa a comunicar a nossa necessidade da pontualidade, a gente começa a mostrar valor para o outro. Puxa, realmente, mãe, faz sentido o que tu está dizendo para mim. É exatamente isso que essa geração moderna muitas vezes pede, a percepção de valor das coisas. Ou seja, me mostra por que você está pedindo isso, me mostra por que isso está sendo importante para você. Porque simplesmente se eu disser, vai lá e faz, e a pessoa não entende o porquê, ela não entende a necessidade, aquilo não faz nenhum sentido para ela, é muito provável que ela não desempenhe aquela função da melhor forma possível, porque ela não está enxergando o propósito nisso. E muita gente reclama, puxa vida, mas agora tudo tem que explicar. Sim, estamos numa era em que a gente precisa mostrar valor daquilo que a gente deseja para o mundo lá fora. E aí, então, eu finalizo com um pedido. Então, filho, eu gostaria que você agilizasse, porque eu preciso sair em 5 minutos. Né? Porque eu já dei o motivo, eu já dei a necessidade, porque eu tenho um compromisso e atender ao horário com os meus clientes é muito importante para a mãe. Então, eu gostaria que você entendesse isso e saíssemos, então, em 5 minutos. Pode ser? Uma das coisas também que a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso é o tom de voz. Cuidado com o tom de voz que você vai utilizar com quem você está se comunicando. Quando na programação neurolinguística, eu ensino muito nos meus cursos justamente a questão de como utilizar um tom de voz, porque muitas vezes não é o conteúdo que a pessoa está dizendo que ela fica ofendida, o conteúdo até está ok, mas sim a forma como falamos e nos comunicamos com as pessoas, ela é fundamental e vai fazer toda a diferença para que aquela pessoa aceite aquilo que eu estou dizendo ou não, porque quando alguém grita comigo, a mensagem que ela está mandando para mim, na minha mente, no meu cérebro, é o seguinte: aquela pessoa é perigosa, aquela pessoa pode me atacar. Então, portanto, essa pessoa não é um amigo. Essa pessoa pode me agredir, ela pode me machucar. Mesmo que seja meu pai, mesmo que seja minha mãe, mesmo que seja meu marido, mesmo que seja meu filho, mesmo que seja qualquer pessoa que esteja perto de mim, ela pode, então, se tornar uma ameaça para mim. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!